Bom dia. João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Jesus, antes ele tinha pregado, ele perguntou, tinha falado, porque que eles não, portanto os fariseus, eles não acreditavam em Jesus, não cria que ele era o Filho de Deus. Sempre acreditando em Moisés, eram praticantes da lei, né? E Jesus tinha dito, não, vocês não acreditam em Moisés, né? Se vocês acreditassem nele, acreditassem no que ele escreveu, vocês saberiam que eu sou o Filho de Deus, porque ele falou a meu respeito. Vocês são os escribas, conhecem as escrituras, e não crê em mim como filho dele, se o Moisés falava o meu respeito. Então tinha feito uma pregação bem dura, como a maioria das pregações de Jesus eram pregações duras, pregações sérias, severas. Não esse lenga-lenga que nós estamos acostumados a ouvir por aí. Então depois disso Jesus entra no barco e vai com seus discípulos ali para o outro mar do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, como é conhecido. São esses três nomes. Quando a Bíblia fala em Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, está falando a respeito do mesmo. E como sempre, a grande multidão sempre seguia Jesus para onde ele ia, porque viu sinais, ele curando enfermos. Então as pessoas faziam questão de levar os enfermos onde ele ia para ver se ele curava. Os próprios enfermos iam, aquelas pessoas possessas, todos estavam ali esperando alcançar alguma coisa dele, obter, né, alguma coisa dele. E então agora, como sempre, Jesus chegou, então ele foi no lugar mais alto, sentou ali, num montezinho ali. As pregações de Jesus eram pregações longas, eram pregações duras, então por isso ele sempre estava sentado. A maioria das pregações de Jesus, podemos observar que ele estava sentado. Então, certa feita, nós vimos que ele até sentava dentro de um barquinho para pregar, ou no monte, no Sermão do Monte, Jesus estava sentado. Porque era cansativo, né, para ficar tanto tempo em pé. Então, às vezes, ele, além de sentar, mandava o povo sentar também para ouvir as explicações e o ensinamento dele. E aí eu fico observando hoje, tem alguns pastores que acham inadmissível. Não, se o pastor estiver sentado. Não tem. Só que os nossos cultos, as pregações são tão curta duração que não tem por que sentar. Mas se fosse um estudo mais longo, esse tipo de coisa, não tem nada ficar sentado. Versículo 4. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa dos judeus, dos hebreus, comemorada por eles, estava próxima de acontecer. Mas a Páscoa dele é uma Páscoa diferente da nossa. Não é essa Páscoa, tanto daqui no nosso país, como na maioria do mundo, uma Páscoa comercial. Lá não, a Páscoa é onde é tomado cordeiro, porque a Páscoa simboliza a saída, o êxodo do Egito. Então é uma comemoração séria que traz uma lembrança, uma recordação. Já a Páscoa que nós comemoramos é uma Páscoa comercial, onde se vende chocolates, onde o diabo sempre entra, porque agora criaram a mentira, né? Faz as crianças acreditarem na mentira,
de que coelho bota ovo, né? Ouvindo a Páscoa, ouvindo o coelho, esse tipo de coisa. Então isso aqui é uma mentira. Assim como o diabo também inventou a mentira de quando nós devemos comemorar assim, o nascimento de Jesus, eles mandaram o tal do Noel, o tal do Papai Noel aí, para chamar a atenção, para prender a atenção. Então o diabo sempre está aprontando, tentando roubar a atenção. Então os judeus comemoram a Páscoa de maneira correta, exatamente. Mas nós não, que se falam de Páscoa aqui, não tem nada a ver. E que o pior de tudo, que no nosso país, pelo menos, eu falo porque eu vejo, tem igreja que se diz evangélica, comemora essa Páscoa e não dá esses ovinhos de Páscoa, essas coisas, para as pessoas, que é um erro muito grande. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então Jesus ali olhando, analisando aquele povão tudo vindo para ele. Sabia que o pessoal não tinha comida, estavam com fome. Ele fala: Filipe, onde que nós vamos comprar alimento, né, para todo esse povo? Eu digo, quando nós falamos a Bíblia se refere a pães se refere ao alimento, porque os judeus, né, o pessoal daquela região, eles usam, né, um tipo de um pão, né, que eles chamam de pão bem maior, tipo um formato tipo uma pizza ou maior, e eles colocam ali no meio carne, molho, e comem-se dessa maneira. Então não é como o nosso pão comum. Então molha às vezes no suco de uva, esse tipo de coisa. Então quando se refere a pão, está referindo à alimentação. Então ele falou, olha, onde é que vamos comprar alimentação para todo esse povo? Né? Primeiro que Jesus sabia que não tinha dinheiro para comprar tanto alimento. E segundo lugar, também não teria nenhum lugar para vender alimento para tantas pessoas de uma vez só. Então Jesus perguntou ao Filipe, mas Jesus falou primeiro para testá-lo, para prová-lo, e segundo para ficar registrado. Porque ele sabia o que ele ia fazer. Quando nós estamos com Jesus, existe solução, existe resposta, existe o maná. Quando nós estamos com o Senhor, o mínimo que nós tivermos é o suficiente. Então Jesus só perguntou a Filipe para testar. Aí versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. 200 denários, tem Bíblia que coloca 200 dinheiro, mas a tradução correta do grego, denário, 200 denários não é suficiente para comprar pão para todo mundo. E olha que um denário era o equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Ou seja, então só para alimentar essas pessoas, dá-se a entender que 200 dias de trabalho não seria suficiente. E não é para alimentar todos eles, não. Para que comprasse, para que cada um recebesse um pedacinho de pão. Não daria. 200 dias de um trabalhador não daria para comprar, não é para que todo mundo se fartasse, não. Para que comesse um pedacinho de pão. Aí o Felipe falou, olha, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve isso no meio de tanta gente? Feito um levantamento, o que tinha no meio do povo ali era 5 pãezinhos ali de cevada e 2 peixinhos. Aquela multidão não tinha o que comer, aquela multidão não tinha alimento, só tinha, no meio deles tinha um rapaz ali que por um acaso estava com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, era tudo que tinha. Somente isso.
E todo aquele povo, toda aquela multidão estava ali, então estavam famintas. Jesus, o ministério de Jesus não tinha dinheiro naquele momento para comprar tanto. Não tinha o equivalente a pelo menos 200 denários. Ou seja, se fosse para alimentar o povo de verdade, para ficar saciado, nós teríamos que ter pelo menos 400 ou 500 denários ou mais. Então também não tinha lugar para comprar tanto alimento naquela hora ali para tantas pessoas. Que mais à frente todos vamos ver que era aproximadamente 5.000 pessoas, homens. Versículo 10. Então Jesus diz: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então só falou: escuta, manda o povo sentar aí. Senta todo mundo aí na grama aí. Manda todos eles sentarem. Jesus sabia o que tinha que fazer. Jesus, ele não se alarmou em nenhum momento. Volto a insistir, quando nós temos Jesus, nós temos calma, nós temos paz. Quando nós temos Jesus, temos solução, temos resposta. E como é que nós temos Jesus? Quando nós o buscamos, quando nós obedecemos, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Ele. As pessoas acham que entregar nossas vidas a Jesus é abrir o balcão e falar: não, eu entrego a vida a Jesus. Não. É mais do que isso. É você realmente entregar toda a sua vida. É você decidir que a partir daquele momento você só vive de acordo com a palavra dele. Você só vive de acordo com o evangelho dele. Isso é entregar para Jesus. E buscá-lo cada vez mais. Viver em obediência. Essa obediência não é um dia, outro não. Nós temos que viver eternamente em obediência a Jesus. Eternamente. Então ele falou, mandou todo mundo sentar na grama. E era um número de quase 5.000 homens. Ou seja, só homens tinha 5.000. Então não é você até pessimista. Vamos colocar que entre mulheres e crianças tinha somente mais 5.000. Então seria 10.000 pessoas. 10.000 pessoas para se alimentar. O que Jesus tem na mão? 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira fez com os peixes tanto quanto desejaram. Jesus pegou os pães, abençoou, apresentou a Deus, pegou os peixes, apresentou, orou, abençoou, agradeceu, né, ação de graças, deu graças e passou para os discípulos. Foi passando, de acordo, foi passando para os discípulos, o discípulo foi dando ali para distribuir para as pessoas. E as pessoas foram recebendo. Você vê que a palavra do Senhor fala assim, e se fez com os peixes tanto quanto desejaram. Ou seja, não foi aquele pedacinho regrado ali não, limitado, não só pode pegar um pedacinho, não, quanto quiser. Ah não, eu quero um pedaço, eu quero mais um pedaço de peixe, eu quero mais um peixe. E foram. E olha bem, na pior hipótese nós estamos falando ali do universo de aproximadamente 10.000 pessoas se alimentando com 5 pães de cevada e 2 peixes. E todos comeram e se fartaram. Eu fico observando hoje as pessoas dizerem assim, ah não, eu quero que Deus me dê isso, me dê aquilo. E tem pregadores que fazem isso, dá a entender isso. Ah não, Deus vai fazer aparecer uma montanha, uma quantia grande de dinheiro para você, ou apresentar para aparecer isso e aquilo, para tudo. Não, é o que você tem é o suficiente. A bênção de Deus é exatamente essa. Ah não, eu ganho um salário mínimo. Só que o salário mínimo seu é o suficiente, você paga tudo. Quando você tem a bênção de Deus, com o dinheiro que você ganha no salário mínimo, você paga aluguel, você paga água, você paga luz, você compra alimentação, você paga passagem e ainda sobra. E ainda sobra. Agora, quando você não tem a bênção do Senhor, você ganha 15, 20, 30 salário mínimo.
E não dá, você só anda apertado, endividado, sofrendo ali com a corda no pescoço. A bênção do Senhor é isso. Jesus poderia ter feito aparecer ali uma montanha de pães, uma montanha de peixe, fala que o povo vai lá e pega e come. Não! Só pegou aqueles 5 pãezinhos, 2 peixes, vai distribuindo. E todos foram pegando, foram se alimentando. Ah, não, estou com fome, eu quero mais um pedaço. Pegavam, comiam, todos se alimentaram. Todos. Só homens eram 5.000. Como tinha mais mulheres e crianças, estou sendo preciso colocando ainda mais 5.000, sendo aproximadamente 10.000 pessoas. Comeram e se fartaram. Versículo 12 diz isso. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Comeram, se fartaram e sobraram. Para Jesus falou: não pega. Jesus não gosta de desperdício, não. Há uma coisa que eu sempre fico batendo de frente com as pessoas que têm um hábito. Tem pessoas que têm um hábito, às vezes coloca comida, deixa metade no prato, joga fora. Tem pais, mães que não sabem educar os filhos. Enche o prato dos filhos, que ele não come nem um pouquinho, depois o resto joga fora. Está indo contra a palavra de Deus, está pecando. O Senhor não gosta de desperdício, não. Podemos estar desperdiçando nada, não. Porque tudo que nós temos é bênção do Senhor. Então o Senhor está nos abençoando. Então vem a bênção. Vamos jogar fora? Claro que não. Então essa que é a bênção. Isso que é o maná do Senhor. O maná dele é nos dar, o que nós temos é o suficiente. Ah, pastor, eu só tenho... Sou pobre, eu só tenho, infelizmente, eu não tenho condição de estar comprando roupa todo dia, eu só tenho 2 calças, 2 camisas, uma para o trabalho, outra vez para passear. Você pode ver que você tem aquilo ali, enquanto pessoas estão comprando roupa todo dia, estão estragando, estão jogando fora, você vai analisar, você tem aquela roupa por 1 ano, 2 anos e tão boa. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos vivendo em conformidade com a palavra dele, o que nós temos é suficiente. Basta nós obedecermos, vivermos, que nada nos faltará. Versículo 13. E assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Ou seja, comeram tanto, fartaram, encheram-se e ainda sobrou. Eles recolheram 12 cestos com os pedaços de pão. Ainda sobrou 5 peixinhos, 2 peixinhos e 5 pães. Ainda sobrou 12 cestos. E todo mundo farto. Comer à vontade. E nós vimos antes o comentário de Filipe, que 200 denários, ou seja, equivalente a 200 dias de um trabalhador, não seria suficiente para comprar para cada um comesse um pedacinho. Ou seja, para eles se fartarem mesmo, seria necessário 400, 600 ou mais. Jesus só agradeceu, só apresentou o Pai. Todo mundo alimentou, sobrou. Eu falei, não recolhe. Versículo 14. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí, depois deles verem tudo isto, mesmo assim, não reconheceram que era o Filho de Deus. Reconheceram como um profeta. Mas é o profeta que tinha vindo ao mundo. Ou seja, é igual a Elias, é igual a Eliseu, é igual a qualquer um dos outros. Eis o problema. Não quiseram assumir que ele era o Filho de Deus. Enfim, é assim que o povo age, o povo pensa. O que nós temos, volta a insistir, é o suficiente. Você ganha pouco, mas é suficiente, suas contas estão todas em dias, sua dispensa tem alimentação, tudo que você tem é suficiente. E ainda sobra. Você fala, caramba, ainda tem dinheiro aqui, ainda sobrou um dinheiro, ainda sobrou alimento, tem tudo. Que é assim que o Senhor faz. Versículo 15.
Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando? Porque o povo tinha aquele negócio, queriam levantar Jesus como rei, mas rei físico, o rei de Israel. Nada melhor, você tem um rei que você não vai nem precisar trabalhar, alimento não vai faltar. Vai ter um rei que cura enfermo. Não, vamos levantar esse como enfermo, como rei. Então o povo queria levantar ele como rei, até para vencer as batalhas, para entrar em guerra. Porque uma vez que, naquela época, Israel vivia sob domínio de Roma, de César. Né? Então, quando Jesus percebeu que eles queriam levantar o rei, Jesus se afastou e fugiu. Porque Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, mas ele não veio para ser rei físico de lugar nenhum. Ele é o nosso rei, o eterno rei, mas não o rei físico aqui de algum lugar. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e passaram para o outro lago, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Jesus subiu o monte, foi orar, fugiu meio do povo que queria levantar o rei, e os discípulos então entraram no barco e foram cruzando novamente o lago de Genezaré, rumo a Cafarnaum. E enquanto eles estão indo, o mar agitou-se, a ventania, ou seja, o vento era contrário, estava um vento forte soprando, então estava uma navegação muito difícil. E eles não viram Jesus porque Jesus tinha ficado em terra, tinha ficado no monte orando e tinha afastado, fugido do povo. Então as pessoas acham assim, pastor, nós somos cristãos, não podemos fugir. Às vezes nós temos que fugir, sim. Tem situação que nós devemos fugir. José fugiu da mulher de Potifar. Jesus, nós temos várias situações que ele fugiu. Certa feita tentaram apedrejá-lo, ele escapou entre a mão do povo. E sabe porque levaram ele no alto monte para jogar ele também de uma ribanceira lá, ele escapou da mão. Então fugir às vezes é simplesmente uma estratégia. Versículo 19. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, ou seja, aproximadamente entre 5 e 6 quilômetros mais ou menos, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Então estavam ali já aquela situação difícil ali, de remação difícil, o vento. Aí ele percebeu, de repente vem Jesus andando sobre o mar. João aqui não fala muito sobre isso, mas nos outros evangelhos falam. Né? Foi na situação que eles ficaram com medo, ficaram assustados. Inclusive, quando Jesus se identificou, Pedro falou, não, se é o Senhor, deixa eu ir ter com o Senhor. E Pedro então caminha ao encontro de Jesus. Na hora ali, com fé, quando Jesus mandou ele ir. Só que depois Pedro começou a olhar para o barulho do mar, olhar para a situação, achar impossível mandar sobre o mar, e começa a afundar e clama por Jesus que o socorreu. Então eles viram Jesus andando em cima do mar e encontrou com eles. Versículo 20. Mas eles, o barco andando sobre o barco, ficaram amedrontados. Mas ele o tranquilizou, dizendo, sou eu, não temais. Então ele, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiram. Versículo 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco. E Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram a Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali,
nem seus discípulos entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Então, a multidão olhando, procurando nos barcos, não vê, falando: opa, mas peraí, Jesus não foi. Os discípulos atravessaram para o outro lado, mas Jesus não. E procurando, não, então ele foi de alguma maneira, ele deve ter conseguido ir para o outro lado. Então todo mundo entrou no barco e partiu para Cafarnaum à procura de Jesus, essas multidões. Chega lá e encontra Jesus. Aí chega, todo mundo curioso, como é que ele veio, e que meios de transporte ele usou, quando que ele veio para cá. E não contentaram, foi direto a Jesus, perguntaram: Mestre, como é que o senhor veio para aqui, quando foi que o senhor veio para aqui? E como que o senhor veio para aqui? Estavam questionando a Jesus a maneira espetacular que Jesus apareceu, então, do outro lado, sem eles perceberem. Mas a resposta de Jesus é fantástica. Versículo 26, Jesus respondeu a eles assim: em verdade, vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Não perguntar, como é que você chegasse aqui, quando, esse tipo de coisa? Jesus falou: não, olha, eu afirmo, e é verdade, que vocês estão me buscando não porque vocês vistem os sinais, mas vocês estão buscando porque vocês comeram pão. Vocês se alimentaram. Vocês se alimentaram até fartar. Mas vocês têm que trabalhar, vocês têm que lutar, têm que correr atrás, não pelo alimento que se perde, porque tudo que nós comemos depois jogamos fora. Vocês têm que trabalhar, lutar, não é por isso não. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, que é Jesus. Alimento que o Filho do Homem, ou seja, que Jesus vos dará, pois Deus o Pai colocou o selo sobre ele. Então nós temos que ter o desespero. Se tem o desespero, não é correr atrás para preocupar em comer, alimentar, não tem título alimentar, não. Vamos procurar servir o Senhor, viver o Evangelho, praticar ele, porque esse alimento que nos conduz para a vida eterna. Nesse mesmo capítulo, mais à frente, lá para o versículo 42, Jesus vai dizer: não, eu sou pão do céu, a minha carne é alimento. Jesus vai dizer: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus é o nosso alimento, é Jesus que nós temos que buscar, esse alimento, não desesperado para alimentar qualquer coisa. Esses judeus, essa multidão, estava atrás de Jesus, porque Jesus tinha dado alimento a eles. Multiplicou, pois encheram a barriga. Aí não queria perder Jesus. Mas você vê que a maioria desse povo, que só aqui nós vimos, só de homens, 5.000 homens se alimentaram com os pães, 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, que se alimentaram ali agora com os pães de Jesus. Pães e peixes, Jesus multiplicou, abençoou. Mas nós vimos quando Jesus foi preso, foi julgado, não teve uma voz que se levantou em sua defesa. Não teve uma sequer. Ao contrário. Todo mundo dizia: condena, condena, condena. Crucifica, crucifica, crucifica. Foi isso que nós ouvimos. Então, porque não era convertido, a pessoa é um povo ingrato. E Jesus está dizendo: vocês não têm que estar preocupados com o alimento que perece, não tem que comer a comida verdadeira, que é Jesus. Ou seja, vocês têm que seguir o Evangelho, têm que praticar o Evangelho. Não é ficar usando o nome de Jesus como muitos usam. Não, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Eu vou na igreja para buscar essa bênção, aquela bênção. Não, busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto é tempo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. É isso que nós temos que buscar. E não ficarmos preocupados com o que nós vamos comer.
Eles então questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é você crer em Jesus, que foi enviado por Deus, e você crê. Quando você realmente crê, você obedece. Quando você realmente crê, você vive de acordo com a palavra de Deus. Quando você realmente crê, você pratica o Evangelho de Jesus Cristo. Então não adianta falar que você crê se você está vivendo em desobediência. O sinal da nossa fé é quando nós vivemos em obediência a Ele. O sinal da nossa fé é o nosso temor por Ele. Se você não tem temor, você não tem fé. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 6, até o versículo 29. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até amanhã.